Nesse momento, eu chamo para o painel Desafios e Oportunidades para o Futuro da Indústria do Aço. Como mediador, o senhor Bruno Paciello Sobrinho, presidente da Companhia de Desenvolvimento de Barra Mansa. O senhor Márcio Lins, diretor executivo de produção da Companhia Siderúrgica Nacional, para compor a mesa, assim como o senhor Paulo Marcelo Rodrigues, diretor de negócios das indústrias no Sul Fluminense, o senhor Jairo Rodrigues da Silva Júnior, presidente da Metal Sul, Sindicato das Indústrias Metalmecânicas do Sul Fluminense. Tudo bem? Eu vou... Mais uma vez eu faço um convite a todos vocês que estão aí. Temos cadeiras ainda aqui na frente e as mesas também aqui na lateral. Sintam-se à vontade para chegar um pouquinho mais perto aqui dessa mesa. Alô? Bom, boa tarde a todos. Obrigado pela presença aqui hoje no nosso evento do Conecta. Antes de começar esse painel de peso, esse painel de aço, eu queria agradecer a oportunidade de estar podendo mediar esse painel, que é um painel muito importante do desenvolvimento regional, né, sul-fluminense. Agradecer em nome do presidente Robson. Robson, obrigado pela essa oportunidade de estar aqui hoje nesse palco aqui mediando esse painel de peso, de aço. É de suma importância para a gente poder entender se a gente está no caminho certo ou não, como os municípios vão se preparar para receber esse fornecimento de aço. A gente tem CSN e ArcelorMittal, que são duas grandes siderurgias fornecedoras dessa cadeia, que estão presentes aqui hoje, então poder ouvir é muito importante. Eu queria começar falando um pouco do meu irmão, né? Jairo, meu irmão, presidente do Metal Sul, representa um ecossistema muito importante do setor metalmecânico. Jairo, eu queria saber de você qual que é a sua visão, quais são os desafios logísticos, né, de infraestrutura que impactam a competitividade da indústria do aço do Sul Fluminense hoje. Boa tarde a todos, obrigado pela presença, parabéns à FACERJ, presidente da FACERJ, parabéns ao SEBRAE pelo evento, parabéns à CIAP, né, por abrir as portas da casa para receber um evento tão significativo como esse. Difícil para mim começar, né, ao lado dessas duas feras aqui, né, que representam a indústria metalmecânica local, Márcio na CSN, Paulo na ArcelorMittal, né? Nós, da cadeia do aço, né, costumamos dizer que nós somos a indústria das indústrias, né? A gente está presente em todos os setores, de um modo geral. E a nossa região é muito pujante, né? A nossa região é a capital do interior, né? A gente está no eixo Rio-São Paulo, conectando aí as duas maiores áreas produtivas do país, na minha opinião, né? A gente tem a rodovia Presidente Dutra, que tem recebido agora um investimento significativo na Serra das Araras, que foi um fantasma nosso aqui por muitos anos, né? O Brasil ainda é um país extremamente rodoviário, né? O uso modal rodoviário ainda para escoamento de produção, algo que é impensado na Europa, nos Estados Unidos, mas a gente traz boas notícias, né? Inclusive em Barra Mansa, a gente leu essa semana que a MRS vai investir 20 milhões de reais num novo modal ferroviário, né? Isso, sem dúvida nenhuma, é uma excelente notícia lá na Companhia de Desenvolvimento Econômico e no Polo Industrial da região, para ajudar exatamente o escoamento da produção local. Agora a gente precisa pensar no nosso aeroporto, quem sabe, né? Uma coisa de cada vez, mas a Dutra está saindo, as ferrovias aí vão interligar os portos do Rio e os portos de Santos, né? Enfim. Então, sem dúvida nenhuma, a nossa localização geográfica é um diferencial competitivo hoje para a indústria local. Perfeito.
Queria também aproveitar esse ensejo, um amigo que investe em Barra Mansa, resendense, mas tem, né, um coração apaixonado por Barra Mansa, Paulo Marcelo Rodrigues, diretor de negócios industriais da ArcelorMittal Fluminense. Paulo Marcelo, 28 anos de experiência na área de manutenção e engenharia elétrica, está no grupo ArcelorMittal desde 2007, com vivências internacionais, tendo trabalhado em grandes empresas de poço de setor siderúrgico anteriormente. Paulo é graduado em engenharia mecânica pela Universidade de Taubaté, com MBA em gestão de projetos. Paulo, seja bem-vindo. É um prazer enorme estar do seu lado aqui, ouvir, ter um pouco de aula da sua visão estratégica de desenvolvimento regional. Para a gente é um prazer, um orgulho estar aqui do seu lado e poder ouvir um pouco de você. A pergunta que eu tenho para começar o nosso painel é como que você pensa, Paulo, como as cidades da região devem se preparar para receber o ecossistema do aço? Bom, primeiramente, Bruno, obrigado aí pelas palavras, e eu queria agradecer, né, a todas as instituições que estão por trás desse evento, por ter me convidado para estar aqui. Realmente com grande alegria que eu estou aqui nesse momento para a gente falar um pouco aí do nosso dia a dia, né, Márcio, que é o ecossistema do aço, a indústria de base no Brasil. Bom, eu vejo muito, né, a nossa região, o sul-fluminense, ela é uma região muito importante já no ecossistema do aço há muito tempo, né? A gente tem a CSN e agora a ArcelorMittal, com volumes aí que estão na casa, mais ou menos, a gente comparar a capacidade instalada das plantas com o que foi produzido em 2024 no Brasil, na casa de 17% aí de capacidade, né? Do volume total que o Brasil produziu. Então, assim, eu vejo muito que as cidades, né, de Resende, Barra Mansa e Volta Redonda, elas têm que se transformar num hub para sustentar esse mercado, que é o mercado do aço, né? Hoje eu estava conversando um pouquinho com o pessoal ali atrás. Hoje a gente traz, primeiro ponto que a gente precisa investir, capacitação. Hoje a gente ainda tem que trazer profissionais de fora para executar algumas atividades específicas. E nós temos, né, um polo automobilístico em Porto Real. Nós temos as outras, né, essas empresas siderúrgicas que eu já falei aqui, que são um campo fértil para a gente desenvolver pessoas, desenvolver tecnologias, desenvolver, né, tudo aquilo que é necessário para que a gente utilize na região. Então, eu vejo como um primeiro desafio essa capacitação, né, trazer pessoas aqui para trabalhar com a gente e capacitá-las para isso. O segundo ponto, o Jairo já disse bem, né, eu acredito que com essa obra da Dutra, ela vai ser um diferencial aqui para o sul fluminense ainda maior. Vai encurtar as distâncias, né, entre o sul fluminense e o porto de Itaguaí, o porto do Rio de Janeiro e outras localidades do eixo Rio-São Paulo e até Belo Horizonte, Minas Gerais, né? Então, assim, eu acredito muito que esse desenvolvimento em infraestrutura, que acaba impactando na logística, vai ser muito importante. Outro ponto é relacionado à gestão, né? Os municípios, eu acredito, que tem que ter uma visão estratégica alinhado com que se predispõe, né, a vocação regional. E deve estar, né, alinhado um pouco o que as empresas da região elas se dispõem a fazer com aquilo que o município está disposto a ser, né? Então, eu vejo muito essas três oportunidades de capacitação, infraestrutura, logística e de gestão, né? Fazer uma gestão participativa, porque a gente está aqui, né, na região e a gente é responsável por centenas, milhares de empregos. E se a gente multiplicar as pessoas que a gente emprega por 4, a gente é responsável pela vida de mais pessoas ainda e pelo sustento de mais pessoas. Então, a gente tem que também estar inserido nesse plano aí, né, estratégico de gestão dos municípios. Eu acredito muito nisso. Tá, Bruno? Obrigado, Paulo. Bom, pessoal, que aula, hein? Muito bom, esse painel começou quente. Agora, meu amigo, meu irmão de ADR, Agência Regional de Desenvolvimento, né? Márcio Frazão Guimarães Lins, né? Márcio Lins, que é engenheiro metalúrgico com sólida atuação no setor siderúrgico,
atualmente exerce o cargo de diretor executivo na CSN, tendo atuado em posições de liderança no Brasil e no exterior. É professor universitário da Escola de Engenharia Metalúrgica, consultor de gestão e referência em planejamento estratégico. Seja bem-vindo a esse painel, meu amigo. Vamos lá, vamos começar com a pergunta, Márcio. Eu queria entender a tua visão. O Sul Fluminense tem um ecossistema industrial muito diverso, tá? Que tipo de parceria com universidades, startups ou outras empresas locais a CSN considera estratégica para impulsionar a inovação tecnológica e a diversificação de produtos na cadeia do aço? Bom, boa tarde a todos. Iniciando, né, aqui, louvando aí, agradecendo a oportunidade, né, de estar nesse evento, né? A CSN, ela tem história, né, aqui na região. Foi um passo na industrialização do país. Então, na nossa região, ela tem essa vocação metalmecânica já reconhecida, pela presença de outras metalúrgicas, mesmo antes, né, do advento da CSN, Siderúrgica Barra Mansa, que hoje está aí, né, faz parte do maior grupo siderúrgico do mundo, que é a ArcelorMittal, que está aqui, né, a Barbará. E quando a CSN veio, ela veio como um impulso definitivo, então, para a industrialização do país. Todo o país que tem realmente anseia a prosperidade, ele precisa se industrializar, né? A industrialização, ela faz parte, né, do esforço de qualquer sociedade que ela pretende ter justiça social, pretende melhorar as condições de vida do seu povo. Então, o Brasil, ele, infelizmente, ele às vezes tem altos e baixos, né, nessa questão da industrialização. E às vezes perde a mão, como nós estamos no momento atual. A gente está vivendo uma crise no setor, do nosso setor, mas não é só no nosso setor do aço, né, na siderurgia, indústria de base que sustenta tantos outros setores, né, fornecendo a matéria-prima para a industrialização, para metal mecânico, para a indústria eletrônica, para a indústria automotiva. Então, é um setor que é fundamental, né, para a prosperidade econômica do país. Então, eu vou pedir um pouco de... Eu estou falando aqui pertinho do microfone, porque estou com a garganta um pouco prejudicada aí, no fim de semana, aí, lá no Paraná, lá com a frente fria me pegou lá. Mas, como bem falou aqui o Paulo, nós somos uma indústria de base. Tanto a ArcelorMittal, né, quanto nós, aqui na CSN, nós estamos operando hoje aí na faixa de 70% da nossa capacidade. Siderurgia funciona bem quando funciona full, quando funciona cheio, porque aí a gente se torna mais competitivo em relação aos nossos concorrentes no exterior. E nós estamos passando por essa fase em que o Brasil, infelizmente, ficou para trás, né? Todos os países do mundo se defenderam, né? Está sobrando aço na China já há uns 5 anos, que a indústria siderúrgica na China alcançou, né, o top de capacidade. Hoje, o consumo na China não absorve toda a produção, e esse excedente de produção ele né, começou a avançar nos mercados, né, do mundo inteiro. E no mundo inteiro, praticamente o mundo todo, né, fez o dever de casa de estabelecer barreiras, né, de estabelecer regras para evitar que uma concorrência desleal, né, desmobilize a indústria local, porque isso é uma estratégia, né, todo mundo que já fez algum MBA, né, da área de marketing, da área, né, de administração, sabe que uma estratégia básica, né, de tomar mercado é essa: você entra com, né, preços a nível de custo marginal, né, destrói os concorrentes locais, depois você, né, fica, né, com o mercado à sua disposição. Então, infelizmente, o Brasil está sendo ingênuo, né, ou é ingenuidade, ou é falta mesmo de competência, mas, de qualquer forma, uma coisa ou outra tem o mesmo efeito, ou seja, como os outros países estão tomando, né, tomaram as medidas, e o Brasil ficou com a portinha aberta aqui, né, nós estamos sendo invadidos, então, por produtos a preços
abaixo do nível de mercado, do que seria razoável no mercado, e a consequência é que, primeiro, nós estamos com a nossa capacidade instalada reduzindo, perdendo mercado, no mercado interno, e com a ameaça de ter que fazer mais cortes, né? E aí quem sai perdendo é a economia do país como um todo. Então, no ponto que você colocou, que é a questão então, do empreendedorismo, da inovação, um dos desafios que nós temos é esse, de nos tornar cada vez mais eficientes, mais modernos, né? Colocarmos aí todos os recursos, né, de tecnologia atual à disposição dos nossos meios produtivos para ficarmos mais competitivos, para nós darmos mais oportunidades à nossa cadeia de fornecedores, à cadeia de clientes. Hoje nos falta uma oportunidade aqui na nossa região, é essa questão de nós podermos novamente florescer, né, a cadeia intermediária, né, entre a produção de aço e a manufatura final. Existem muitas empresas que anseiam vir para a nossa região para ganhar essa competitividade logística. Isso, a nossa região tem vocação para isso. Volta Redonda tem pouco espaço, né, mas na região em volta aí tem bastante espaço, né, para ser ocupado nisso. E aí, o desenvolvimento desses projetos, né, essas novas tecnologias que estão aí, né, fazendo com que os processadores se tornem cada vez mais eficientes, nós temos na CSN um programa, a gente criou uma empresa dentro da CSN, chamada CSN Inova, a qual faz, né, o estímulo a novos projetos e a novas tecnologias dentro do grupo. A empresa, a CSN, ela vai estar sempre aberta, né, para o diálogo com as associações. Eu faço parte, né, pessoalmente desse esforço, né, sempre tenho uma presença aqui junto aos colegas. É um prazer estar aqui com o Bruno, com o Jairo, tantos outros aqui que eu vi na plateia aqui, gente que a gente admira e que quer trabalhar junto. Então, o que eu poderia dizer para você, dizer inicialmente é o seguinte: nós vamos fazer nosso dever de casa. Temos feito, temos modernizado, estamos hoje, né, produzindo. Estamos com um alto-forno parado, menor, o outro alto-forno que está funcionando. Nós estamos com um desempenho que não se tem desde meados da década passada. Estamos realmente, em termos de competitividade, num nível muito bom. Estamos fazendo aço a custo que a gente nunca fez nos últimos tempos, né, em função, é claro, quando a gente compara isso a dólar constante, né, que a gente tem, né, nossas matérias-primas são dolarizadas. Então, quando a gente coloca a nível de moeda constante, nós estamos com um desempenho muito bom, estamos fazendo dever de casa e queremos muito mais. Queremos descarbonizar, utilizar, né, uma matriz energética mais sustentável. A CSN já é um bom exemplo nisso, nas novas unidades que ela tem colocado em operação e nas nossas velhas unidades. Não vou deixar de dizer que são velhas, né? São idosas, né? A CSN realmente é uma empresa que está aí, né? Tem vai fazer 80 anos do primeiro aço. Do ano que vem a gente vai ter que fazer uma festa boa, viu, Jarei? O primeiro aço na CSN foi em outubro de 1946. Ano que vem a gente faz 80 anos do primeiro aço aqui na região. Vamos ter que fazer uma festa boa aqui, né? E com esses 80 anos, nós, né, dentro do bordão que nós temos na empresa, é fazer bem, fazer mais e fazer para sempre. Então, a ideia nossa é estar sempre presente aqui, que a empresa ela continue sendo essa locomotiva econômica aqui da região, juntamente com as nossas co-irmãs, que também funcionam aqui e ativam a economia local. Então, a gente tem essa intenção de estar aqui, né, contribuindo para a prosperidade na nossa região por muitos anos ainda. Obrigado. Que giro, hein? Que giro. Jairo, vamos lá. O setor siderúrgico, cara, ele responde por um volume significativo de empregos na nossa região. Para aqueles profissionais que têm interesse em atuar nesse segmento, qual a dica? Bom, vamos lá, Bruno. Essa é uma pergunta desafiadora, né?
Por que eu digo isso? Hoje a gente tem diversos fatores que influenciam a mão de obra local. Talvez o primeiro deles seja um geracional, né? Essa mão de obra mais jovem, ele não vê mais aquela estabilidade do emprego, de carreira, né, de olhar para o futuro e vou entrar naquela empresa que meu pai trabalhou, que meu avô trabalhou e eu quero fazer história ali. Isso acabou há muito tempo, né? A gente tem os apps, né, que são os Ubers, os iFood, os 99, alguma coisa, que acaba também trazendo uma competitividade muito agressiva, né, contra o mercado tradicional. A gente tem a internet, de um modo geral, né? Tem muita gente aí ganhando dinheiro dançando para lá e para cá, né? E ganha muito mais dinheiro do que muito executivo aí de grandes indústrias, né? Sem ter que se estudar, que se preparar, enfim. Então, esse é um desafio grande, né? A gente, enquanto entidade regional, tem trabalhado muito nisso. A Firjan é um braço institucional, o qual o Metalsul faz parte, tem cadeira. E o nosso objetivo agora é até um desenho que a gente quer construir com a Arcelor e com a CSN, a gente já está namorando isso, trazer uma mão de obra 40 mais. O cara de 40 anos até 65 anos, requalificar esse cara e voltar com ele para o mercado de trabalho. Eu me recordo, meu pai se aposentou com 37 anos, né? Antigamente você se aposentava muito cedo, né? E tem muita gente ainda que não aguenta mais ficar em casa trocando resistência do chuveiro, né? O cara quer voltar para o mercado de trabalho e a nossa ideia é essa, né? Vamos trazer esse pessoal de volta, né? A gente vai colocar as unidades SESI e Senai a todo vapor para trazer essa requalificação profissional. A gente já está desenhando aí um bate-papo com o Márcio para a gente reativar a ETPC, né, Márcio? Eu sou um aluno ETPC, né? E tenho muito orgulho disso, né? Até hoje a gente se encontra cantuíno por aí, né? Enfim, então fazer exatamente o que a gente está fazendo aqui hoje, trazer a iniciativa privada com o poder público, com as instituições, com as entidades de classe e mostrar que, olha, tem um Brasil inteiro por aí, que não é só dancinha, que não é só TikTok, YouTube. E tem um outro fator que me preocupa muito hoje, inclusive na nossa região, que é a segurança pública, né? Hoje, a gente compete com o tráfico de drogas, que tira esse adolescente da sala de aula. Eu vou acordar às 5h30, pegar 2 ônibus para ganhar R$ 1.500. Eu fico na porta lá da minha comunidade com um walkie-talkie na mão. Passou a viatura e ganhou 3 mil. Né? Então, são tantos fatores que interferem nisso. E se nós, enquanto entidades de classe, sociedade civil, não cuidarmos do nosso futuro, nós não vamos ter mão de obra. Eu não digo nem para daqui a 5 anos, não. Não tem mão de obra hoje. Não existe mais, não tem falta de emprego na nossa região. Tem falta de mão de obra qualificada. E tem um outro fator que é muito grave e também é muito político, que são os assistencialismos, né, do governo. Né? Então, essas políticas assistencialistas, elas são muito danosas para o setor produtivo, né? E essa desinformação, né? Eu ganho Bolsa Família, se eu for fichado eu perco Bolsa Família, ou então eu sou um PCD, se eu for para o mercado de trabalho eu perco o benefício, e aí está lá o Ministério do Trabalho, lá na tua porta. Tem que fichar PCD, Beleza, está aqui, a oportunidade está aqui. Mas aí você tira o benefício dele, e aí, como é que faz? Né? Então, a gente tem não é aquela dor de cabeça que você chega no médico, estou com dor de cabeça, não, a gente está com dor no corpo inteiro. Aí agora tem que achar solução, um pouquinho de cada coisa aqui, para a gente se desenvolver e sair do lugar. Oi. Então, são várias ações em conjunto, né? Não só trazer esse time 40 a mais, né, que está aposentado hoje, vai salvar muito casamento isso, hein, cara? E também trabalhar na conscientização das pessoas, né, cara? A gente tem que conscientizar os nossos jovens. O pessoal gostou. Mas, Paulo, vamos lá. Como é que você enxerga o futuro da cadeia do aço no Sul Fluminense, Paulo?
Bom, nós temos que ser... eu sou uma pessoa muito assim otimista, né? Mais realista. Eu acho que isso eu vejo com muito boas perspectivas, né? Dentro desse caminho que todos aqui falaram, né? De tecnologia e inovação, dos investimentos que estão acontecendo na região. Então, assim, eu vejo o setor ainda muito aquecido e muito demandado. Nós mesmos, na ArcelorMittal Barra Mansa, né? A gente agora está em vias aí de inaugurar o novo laminador lá. Um laminador de perfis médio, que vai produzir, né, materiais aí para a indústria automobilística, para a indústria metal-mecânica, muito moderno. E a planta de Barra Mansa, né, que tem 87 anos, foi a primeira siderúrgica a ser instalada no Brasil. Acho que perde para Sabará da ArcelorMittal, uma diferença de 1 ano, mas uma das primeiras a ser instaladas no Brasil, tem 87 anos. Ela vai deixar de ser chamada de museu para ser uma das plantas aí mais modernas do Brasil, da ArcelorMittal. Então eu vejo com isso, né, com essa inovação, com essas novas oportunidades chegando, movimentar, né, e essa capacitação, essa demanda por novos profissionais, né. Além disso, hoje a gente tem uma preocupação muito forte com segurança, né. O Márcio, acredito que seja a rotina dele diária também, cuidar da segurança das pessoas que trabalham com a gente. E a gente vem por um processo de modernização, de tirar cada vez mais a pessoa lá, né, das proximidades, do raio lá onde está o aço, né. E porque a gente sabe que é uma usina, as unidades de siderúrgicas são muitas das vezes nível 4. São 5, né, níveis aí de segurança, a siderúrgica é grau 4. E a gente às vezes imagina, né, tá botando o robô, vai deixar de ter o trabalho lá, o trabalhador executando a função do robô. Pelo contrário, a gente fez um estudo lá, né, cada robô que a gente implanta, a gente está aumentando o ticket médio salarial de quem fica e está capacitando as pessoas para dar manutenção, para programar, né, para fazer o robô. E com isso você está capacitando ainda mais o seu time que está lá. Então eu vejo muitas perspectivas, né? ArcelorMittal também tem, como o Márcio disse, um lab de inovação, né, o Assolab, que também fomenta muita coisa de tecnologia. Então, assim, eu vejo hoje muito, né, a siderurgia saindo aquele lugar tenebroso que todo mundo imaginava, que tinha que ir lá com todo paramentado para trabalhar, num lugar mais assim palatável, atrativo, e que a gente possa desenvolver as pessoas, novas skills e habilidades nas pessoas, né? Ainda é difícil? Ainda é muito difícil. Nós vamos conseguir fazer a transformação do dia para a noite? Não vai ser do dia para a noite. Tem um caminho, mas a gente consegue já ver um horizonte lá na frente, né? Então eu vejo muito boas perspectivas. Eu acredito, né, que cada vez mais os municípios onde a gente está inserido têm atuado lá junto com a gente para entender aquilo que é interessante, para que a gente possa crescer junto, as associações, as instituições locais. E assim, né, como eu disse, eu vejo muito boa perspectiva. Nós já saímos lá há 87 anos atrás, chegamos aqui até hoje, com muito menos conhecimento, com muito menos tecnologia. Eu acho que a gente pode chegar muito mais longe ainda aqui na região. Tá? Obrigado, Paulo. Poxa, dá expectativa, né? Você vê como que a siderurgia vem se renovando cada vez mais, a CSN, a ArcelorMittal, trabalhando na parte de inovação e tecnologia. Dá muito orgulho de ver o trabalho que vocês vêm realizando. Márcio, para a gente poder finalizar nosso painel, Márcio, eu queria te fazer uma pergunta, que ela tem até a ver um pouco com o que o Paulo falou aqui agora. Quais as iniciativas de produção a CSN está priorizando para elevar a sua eficiência e qualidade a curto e médio prazo? E como isso traz competitividade em toda a cadeia dos Fluminense? Bom, antes de falar nisso, né, é importante a gente enfatizar duas coisas, uma dentro daquilo que o Jairo colocou ali com tanta propriedade. Eu, como sou professor também, né, universitário, então
Eu sou baby boomer, né? Os psicólogos aí, o pessoal da área de RH conhece bem esses termos, né? Eu sou baby boomer. Dei aula, meus filhos são geração X, dei aula para geração X, geração Y, geração Z. Não sei como é que vai ser o nome da próxima, aí, hein, Paulo, que está vindo aí. Cada geração, cada uma tem suas características, e nós temos que ir adaptando, né, os nossos métodos, a nossa metodologia de trabalho, né, modernizando as nossas técnicas administrativas todas, no sentido de poder atender bem e produzir, né, para os nossos clientes, dar a excelência que o cliente merece, que ele precisa, para ele poder, né, dar os resultados dele, né, a partir de um produto que seja adequado, né, para a competitividade dele. Essa é a função principal, né, da administração, e é o que nos guia ao longo desses anos todos e cada vez mais para o futuro. A permanência no mercado depende de você poder se dedicar mais aos seus clientes, buscar fazer com que ele tenha sucesso. Quer dizer, o sucesso do nosso negócio, ele está na visão do sucesso de cada um dos nossos clientes. Então, e isso hoje, com a informatização, né, com a tecnologia de informação e com a comunicação cada vez mais fácil, nós conseguimos ter essa interpenetração, né, dos nossos objetivos com os objetivos dos clientes. Esse, eu diria, que é o grande desafio, não só nós como indústria de base, mas de toda a cadeia produtiva. E eu queria, dentro do que o Paulo colocou aqui também, reforçar isso. A nossa região, eu, graças a Deus, ao longo da minha carreira, tive a oportunidade de estar em muitos lugares do mundo. E nós temos aqui, na nossa região, aqui no Médio Vale do Paraíba, que nós chamamos, né? Nós somos, né, aqui são mais de 1 milhão de habitantes, né, dentro desses 13 municípios que nós, né, congregamos aqui na região. Temos a oportunidade de ter uma indústria de base pujante. Realmente, em poucos lugares do mundo, você vai encontrar a conjunção de fatores que nós temos aqui. Então, essa oportunidade está na mão aqui do estado do Rio de Janeiro, entra um pouquinho ali no sul de Minas, né? Toda essa região, ela tem um potencial de prosperidade, de geração de negócios muito grande, de se tornar realmente um centro que, né, alimente o resto do país inteiro, né, com tecnologia, com produtos de altíssima qualidade. Como falou o Paulo aí, a nossa pioneira, velhinha siderúrgica Barra Mansa, hoje está na mão, né, do grupo, e vai se tornar aí mais uma unidade moderna, né, à disposição dos clientes. Nós aqui na CSN já estamos transformando também as nossas unidades e buscando o investimento, né, no sentido de colocarmos cada vez mais produtos inovadores também à disposição dos nossos clientes. Essa é a coisa. Queria saudar aqui, que eu vi chegar ali o professor Sodré, meu colega lá da UF, o secretário aqui de Volta Redonda, uma pessoa que também, né, luta bastante, né, pela nossa região aqui, né. Não posso deixar de citá-lo aqui como, né, um parceiro importante da nossa companhia, no sentido de buscar os caminhos. A nossa vocação, ela está na nossa mão. Então, o que nós precisamos é mobilizar, né, pegar essa mão que nos estende, o Sistema S, né, o SEBRAE, né, todas as entidades que estão aqui representadas, a FACERJ, né, precisamos trabalhar o associativismo. Né? Ninguém é melhor do que todos nós juntos. Todos nós, a gente pode ser bom, o outro é bom no setor dele, mas se nós conseguirmos nos organizar e nos articular para buscar os recursos, né, e as políticas que nós precisamos, nós vamos estourar de fazer prosperidade aqui na nossa região. A gente acredita muito nisso, né, e com certeza, né, os municípios têm que se unir, vão se unir. Hoje a gente já tem, né, fórum onde a gente debate junto. Então, é muito importante isso, a gente ter união, e união faz a força. Então, dentro da visão aqui da CSN, a gente pretende, né, continuar sendo esse ícone, né, da indústria de base aqui do Brasil. Nós temos a vocação do pioneirismo, né,
E aí, vamos buscar esses caminhos. Tá? Muito obrigado, Márcio. Pessoal, hoje a gente encerra esse painel rico. Dá vontade de ficar conversando com ele pelo menos mais uma hora aqui, ouvindo, aprendendo e ganhando energia para a gente poder investir cada vez mais na nossa região. Jair, muito obrigado pela oportunidade de estar dividindo esse painel conosco, né? O Metal Sul é o nosso sindicato, é a nossa representatividade, é onde a gente, é a voz, né, coletiva do aço. Então, muito obrigado por você estar junto conosco aqui nesse painel, de extrema importância. Paulo, novamente, obrigado pela presença. A ArcelorMittal, ela tem um papel fundamental na nossa cadeia de produção, né? A gente está ali, a nossa região sul-fluminense vem se desenvolvendo cada vez mais. Gustavo Tutuca está aqui conosco. Queria só ressaltar o Gustavo Tutuca. E eu queria fazer aqui um agradecimento aqui, em público pela Lei do Aço, a Lei 8960, porque é essa lei, de fato, que vai promover o desenvolvimento econômico. É a Lei 8960 que entra na nossa região, que deixa a gente competitivo para novas indústrias entrarem na cidade. Então, Gustavo Tutuca, muito obrigado pela Lei do Aço. Tá? Muito obrigado por deixar nossa região competitiva. Você pode ter certeza, o secretário César está aqui, tem outros secretários, o Sodré está aqui também. O secretário já vem fazendo um dever de casa de estar cuidando de cada município e se preparando para receber essa cadeia que é tão importante para a gente aqui. Hoje a gente tem aqui dois gigantes do aço, a ArcelorMittal e o CSN, que vão fornecer muito aço graças à nossa lei de incentivo. Então, muito obrigado também. Márcio, obrigado. Obrigado pela aula. Muito bom estar aqui hoje com você do seu lado, estar presente aqui nesse painel, ouvindo o tempo todo, um amigo de ADR, né, e agora um amigo do aço. Né, a gente está com o Parque Industrial lá prontinho para poder receber a cadeia do aço, tá bom? Presidente Robson, encerrando esse painel, queria novamente agradecer e mostrar a força da região sul-fluminense. Presidente, eu acredito, já falei com a nossa secretária de Desenvolvimento Econômico, Fernanda Curdi, eu acredito muito que a reindustrialização do estado do Rio de Janeiro passa pelo sul-fluminense, passa por ArcelorMittal, passa por CSN, passa por toda essa cadeia do aço, que está se preparando cada vez mais para receber investimentos, e a gente tem uma qualidade de vida incrível aqui. É muito bom morar na nossa região, a gente está muito perto, conectado com todo mundo aqui, Resende, Volta Redonda, São Paulo, a gente escoa carga muito rapidamente para São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo. Então, a gente encerra esse painel com essa mensagem. O Sul Fluminense está pronto para receber investimentos. Uma boa tarde a todos.